senhoras e senhores, obrigado pela presença. Eu quero falar para vocês sobre TRI e quero mostrar algumas coisas sobre níveis ali dentro, envolvendo comandos e afins. Não cai nada agora. Segura aí. Então eu separei alguns exercíciozinhos, eu não lembro quantos, para te mostrar como funcionam as divisões de questões teoricamente fácil, médio e difícil e alguns subníveis aí. Uma coisa que vocês já notaram, inclusive baseado na prova que vocês fizeram domingo, o Enem está deixando de ser uma prova só interpretativa e está cada vez mais conteudista. Em física já é assim, eu não acho que vai ser mais difícil. Mas de vez em quando aparecem umas coisas muito simples, baseadas em interpretação, e essas coisas a gente não pode errar. Então, se eu fosse mostrar para vocês os tipos de questão mais simples que podem aparecer, seriam coisas baseadas nisso aqui. Vamos ler e interpretar. A epilação laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, aqui está falando, selecionam-se comprimentos de ondas que são absorvidos pela melanina presente, só que ele me deu um outro comando, mas que não afetem a oxihemoglobina. Eu ainda nem sei o que é cada um desses caras, mas esses são os dois comandos. Tem que ser absorvido por esse treco e não pode interferir nisso. Beleza. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Qual o comprimento de onda em nanômetros ideal para a epilação laser? Ele está falando de onda, ele não falou de comprimento de onda, poderia falar de velocidade e frequência. Agora, quanto de física eu preciso saber para fazer isso aqui? Zero. Eu só preciso saber ler e interpretar. Ele me deu dois comandos. Eu quero ser absorvido. O gráfico, e sempre é importante, porque pode ser um gráfico de reflexão. Esse é um gráfico de absorção. Se eu quero ser absorvido pela melanina, poderia ser qualquer um deles. Por quê? Olha a absorção da melanina. Ela é alta para todos os comprimentos de onda. O que resolve o problema é o segundo comando. Por quê? Tem que ser absorvido por ela e não pode afetar quem? Então eu vou olhar a oxihemoglobina. Afeta muito, afeta menos, afeta. E esse cara aqui não afeta nada. Então pronto. Esse é o comprimento de onda ideal para a epilação laser. É absorvido por um e não afeta o outro. Preciso saber zero física. Interpretar comando, interpretar gráfico. Posso disponibilizar essa lista depois? Eu posso mandar esse slide para vocês. Isso aí não tem problema. Isso é tranquilo. Beleza? Fechou? Segundo, um conteúdo que poderia ser difícil em algumas situações. Por quê? Vamos ler e a gente já fala sobre ele bem rapidinho. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando o sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. Reparem que ele está falando de intensidade e ele falou de nível sonoro. No entanto, intensidades superiores a 100 não podem ser transmitidas adequadamente. Espera aí que tem uma faixa. 10 decibéis eu não consigo mais, é pouco intenso. Só que tem um limite superior que é quanto? 100 decibéis, senão eu não transmito direito. Eu não quero nem maior do que esse e nem menor do que esse. Ele me deu um intervalo. Todo mundo concorda? Beleza. A figura representa como se dá a perda de sinal, perda óptica, para diferentes comprimentos de onda em um certo tipo de fibra óptica. Qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? É isso tudo. Isso aqui tem a ver com nível sonoro. Se você for lembrar da equação, é até chato. Você poderia lembrar 10 log de I na base 0, geralmente cai em matemática, tem potência e tal, mas é uma questão muito simples. Por quê? Ele está te dando um intervalo, você concorda? Vamos olhar o seguinte. Ele não quer que eu calcule qualquer coisa. Ele quer saber qual é a máxima distância. Tem a ver com qual tipo de perda? A maior ou a menor? Se eu quero a máxima distância, eu quero perder menos. Olha o gráfico. Onde é a menor perda possível? É aqui. Então aqui, para este comprimento de onda, é onde eu vou perder menos. Então eu vou conseguir transmitir uma distância maior.
qual é a perda aqui? A perda aqui é de 1 decibéis para cada quilômetro. Agora dá uma olhada no seguinte, qual é o intervalo de decibéis que eu posso transmitir? Não é 90? E eu não vou perder 1 por quilômetro? Então qual é a distância máxima que eu posso transmitir esse treco? 90 quilômetros. Quanto difícil que eu precisei saber aqui? Nada. Interpretação de texto, interpretação de gráfico, comando. Associar. Eu quero máxima distância, então eu quero perder menos. Eu vou perder menos aqui. Aqui eu vou perder quanto? 1 decibéis por quilômetro. Se o meu máximo é 100, aí eu vou perdendo até chegar no 10. Ou seja, eu vou perder 90. Se eu vou perder 90 decibéis, eu vou transmitir esse cara por quanto? 90 quilômetros. Oi? Não, como assim? Não, isso aqui não é distância, isso aqui é comprimento de onda. Isso aqui é outra coisa. O gráfico, você só precisa interpretar ele para saber que eu quero a máxima distância, portanto eu quero perder o mínimo possível. É esse cara que eu preciso do gráfico. Dúvidas até aqui? Perguntas? Fala aí, Carlos. Não? Tranquilo? Esses são dois tipos de questão muito fáceis. Eu tenho um comando, eu tenho um gráfico, eu interpreto, eu nem precisei saber de conteúdo, ok? Fala. Então vamos lá. Olha o que ele falou. Eu não consigo transmitir sinal com valores inferiores a 10. No entanto, eles não podem ser superiores a... Qual é o intervalo que eu posso transmitir, então? Entre 10 e 100. Quantos decibéis tem entre 10 e 100? Eu tenho 90 decibéis. Ou seja, se for, eu estou no 100, aí eu vou perdendo 1 decibéis a cada quilômetro que eu transmito. Eu vou transmitir no máximo por 90 quilômetros. Eu vou precisar de uma nova transmissão. Beleza? Aqui já é um exercício que vai envolver um pouquinho mais. Acho que esse estava até na lista lá para vocês. Eu só não fiz com vocês, mas aqui envolve um pouquinho mais. Olha só. Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma álcool e outra gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. Vamos lá. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior? O comando dele é claro, eu quero mais potência, claro, baseado nos dados do texto. Duas coisas. A gente sabe que potência, trabalho sobre tempo. A gente sabe que potência também pode ser calculado como força vezes velocidade média. Qual informação o gráfico me dá? Eu vou usar a primeira ou a segunda? Eu não tenho força. E aqui não tem... Bom, você pode até brincar com velocidade média. Você pode falar, eu tenho velocidade média. Mas eu não tenho força se eu usar a velocidade média. Agora, o trabalho eu tenho nas duas. Por quê? Porque se você parar para lembrar, o trabalho, quando envolve velocidade, qual trabalho a gente quer usar? O teorema da energia cinética. mv² sobre 2 menos m vezes v0 ao quadrado sobre os dois carros. Cadê? Bom, eu quero brincar nessa situação. Duas versões funcionando, tá? Ele não falou o seguinte, mas vamos lá. Ele está me dando motor a gasolina e motor a álcool. Ele me coloca a aceleração e me coloca a velocidade máxima. Me importa a velocidade máxima? Mas aí que tá. Se eu souber a velocidade máxima dos dois, eu sei em quanto tempo eles atingiram a velocidade máxima? Eu sei quanto tempo o motor a gasolina demora para atingir isso? Eu sei quanto tempo o motor a álcool demora para atingir isso? Qual o tempo para atingir isso aqui? Porque o tempo que eu tenho está associado à variação. O tempo que eu tenho está... Eu não tenho tempo para esse cara. Como potência é trabalho sobre tempo, eu não posso usar a velocidade máxima. Não é o período de 1 hora? Não. Claro. Isso aqui é uma velocidade média, 165 km por hora. Ele está medindo a velocidade. Agora, ele pode ter saído de 0 e atingido 165 em 5 segundos, em 8 segundos, em 20 segundos. Eu não sei. Por
porque é acelerado. Como é que você vai usar uma regra de 3 para um carro que parte do repouso e vai para uma velocidade máxima? Eu não sei quanto tempo ele demorou. Não, isso aqui é uma velocidade máxima atingida. Eu não sei quanto tempo ele demorou. Então eu preciso deixar claro isso, porque, gente, se ele quer potência, potência é trabalho sobre tempo. O que me importa é a informação que ele me deu utilizando o tempo. É isso que me importa. Todo mundo concorda? Outra coisa, se eu falo, bom, nas duas informações que tem tempo, ele está indo de 0 a 100. Então, de 0 a 100, esse cara seria 0, porque 0 para a velocidade inicial, 0 para todo mundo. A velocidade final não é a mesma. Se eu imaginar que os carros têm a mesma massa, porque é o mesmo carro, só muda o motor, versão a álcool a gasolina, não é o mesmo trabalho. Então, se é o mesmo trabalho, quem tem maior potência é quem vai de 0 a 100 em um menor tempo. Quem tem maior potência aqui então? O motor a álcool, porque ele vai de 0 a 100 em 12,9. Esse cara demora 13,4. Menos tempo, mais potência. Então aqui é o seguinte, a versão a gasolina não dá. Aqui, ambas as versões já era, com a versão gasolina não. Então vamos lá, só sobre esse cara. Como a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética, essa que desenvolve a maior potência. Isso é verdade. Sim, senhor. Professor, essa equação da potência a força vezes a velocidade média, tem como deduzir? Tem. Se você pegar aqui, ó, o trabalho, porque a definição é essa. Então, se você pegar a potência como trabalho sobre tempo, aí você abre o trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno, e divide pelo tempo. Isso aqui é velocidade média. Aí, perguntas aqui. Vocês têm que falar para mim o que confundiria vocês numa dessas. Assim, nossa, professor, esse carro vai atingir uma velocidade máxima maior. Mas eu não sei quanto tempo, não tem como eu usar essa informação, porque é potência. Potência envolve tempo. Potência envolve tempo. Eu preciso usar a informação. Beleza? Repara uma coisa. Esse aqui é tão fácil quanto os dois primeiros que a gente fez? Não. Por quê? Essa questão, ele foi claro, ele não me dá 5 comandos, ele me dá um, ele me fala o que ele quer. Mas eu tenho que interpretar o que ele deu e eu tenho que saber 2 leis físicas, senão não funciona. Então essa já é uma questão médica. Porque eu vou juntar uma treca que é teórica, só que se eu não souber a lei física para analisar, nada feito. Nada feito. Beleza? Fechou? Tive que fazer alguma matemática, calcular alguma coisa? Então isso aqui no TRI ainda vai ser mais fácil do que alguma questão que ele falasse o seguinte: uma pessoa caminha 5 quilômetros todo dia e ela faz isso em 30 minutos, calcule a velocidade média. Aí você fala, professor, é mais fácil fazer isso do que esse, mas o técnico vai considerar esse mais fácil do que esse, porque você vai ter que usar a matemática. Aqui não. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Justo? Beleza? Próximo. Próximo ponto. Uma pessoa lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para sua casa, observa o gráfico que relaciona a vazão na ducha com a pressão medida em metros de coluna de água, que é o MCA. Nessa casa residem 4 pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia com duração de 8 minutos. Então, peraí. 8 minutos. Cada dia. Só que são quantas pessoas? 4 pessoas. Então eu já sei que esse chuveiro fica ligado 32 minutos por dia. Essa é a primeira coisa. Permanecendo com o registro aberto, uma vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da mancha de água, que se mantém constante dentro do reservatório. Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água em litros. Vamos lá. Ele acabou de falar para mim, lá no enunciado, que eu estou relacionando a vazão com a pressão medida em metros de coluna de... Só que ele me falou, são quantos metros de coluna de água? Aí eu só eu achando grave. Pressão.
6 metros de coluna de água. Equivale a qual vazão? 12 litros por? Então tá bom. Se você pegar 32 mililitros por dia, multiplicar esse cara por 12, faz aí pra mim alguém, por favor. Eu não sei como vai dar. 12 vezes 32. Quanto? 364 litros por dia. O mês tem quantos dias? 384. Multiplicado por 30. 11.500. Então, de novo, repara uma coisa. Eu tenho um comando, eu estou associando com hidrostática, mas eu tenho que interpretar o gráfico, o resto é matemática. Perguntas até aqui? Se eu fosse comparar a questão anterior com essa, qual é mais fácil? Passar. Porque aqui eu tive que usar matemática. Então, é sempre o número de passos que você vai ter que fazer. Óbvio, interpretação, algumas coisas em termos de interpretação são chatas. Mas lá ele falou potência, ele só quer que ele se relacione com o tempo. Trabalhe com o tempo, é verdade, tem que usar a equação física, mas se eu usar a matemática, eu não passo a mais. Porque eu tenho que fazer a interpretação, a física e a matemática. Na questão passada era só a interpretação e a física. Eu não dava. Fica claro isso aí para todo mundo? Dúvidas aqui? O negócio vai começar a ficar mais legal. Eu trouxe um desse, inclusive, porque não deu para fazer nenhum na aula de termodinâmica. Foi até interessante para a gente trazer esse cara. Esse fulaninho diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama de pressão por volume. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, 2 das quais são transformações. A primeira coisa que eu quero que você faça, depois eu vou falar até aqui, é identificar qual que é o gráfico de uma transformação adiabática. É uma curva entre duas isotermas. Então, as transformações adiabáticas, com certeza, são essas aqui. Qual é a principal característica de uma transformação adiabática? Não troca calor com o calor é zero nessas adiabáticas. Justo até aqui? Beleza. O motor a diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas com a injeção de combustível no final. Ótimo. No ciclo diesel, agora ele vai me dar o comando. O calor é absorvido em... Bom, eu já tinha que saber quais são as adiabáticas para brincar com esse cara. Tenho que saber o que significa uma adiabática e agora eu preciso de uma outra coisa. Eu quero saber onde o calor é absorvido. No ciclo. Isso aqui envolve o quê? Primeira lei da termodinâmica. Calor, trabalho, variação da energia interna. Esse é o detalhe. Em quais transformações eu não posso absorver calor? De maneira alguma. Nas adiabáticas. Então eu não posso em AB nem em CD. AB está fora, AB está fora, CD está fora. AB está fora. Só sobrou um. Se você for por eliminação, aí você nem precisou saber física. Aí ele te sacaneou. Tem que ser. Pô, professor, mas aí eu não vou lembrar desse treco. Você vai voltar na primeira lei da termodinâmica. Qual é o detalhe? Vamos lá. Para esse cara ser um calor absorvido, isso aqui tem que ser o quê? Positivo. Imagina que você esteja analisando o ciclo DA. Vou fazer primeiro por DA. Só para eu te mostrar por que não pode ser. DA. De D para A, tem trabalho? Lembra que uma das coisas que a gente fala em termodinâmica é que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. E isso aqui é uma isométrica. Qual que é a variação de volume em uma isométrica? Zero. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, teoricamente, isso aqui é zero. E a variação da energia interna? Lembra uma coisa. Cada ponto tem que estar contido em uma isoterma. Quanto mais afastada da origem, maior a temperatura. Então quer dizer o seguinte, quando eu vou do D para o A, a temperatura está o quê? Diminuindo. A variação da energia interna é negativa, o que significa que de D para A, você cede calor ao invés de receber. Só sobrou uma. Vamos fazer a análise desse cara. Então está aqui, calor, trabalho, mais variação da energia interna. Se eu for fazer agora, BC. Bom, de B para C,
Esse cara está sofrendo o quê? Uma expansão. Todas as vezes que você sofre uma expansão, o trabalho é positivo. Então, de fato, esse cara é positivo. Agora, eu também não estou indo para um ponto, se você precisar lá na hora, você desenha suas isotermazinhas, uma isoterma mais afastada, então a variação da energia interna também é o quê? Quer dizer que com certeza esse cara absorveu o calor. Então tem que ser desse. Tem que ser assim. Beleza, até aqui. Tá. Vamos comparar. Essa aqui, comparada com a primeira que a gente fez, que é a da potência. É mais fácil ou mais difícil? Porque assim, o TRE, igual eu falei para vocês, embora as coisas pareçam bem básicas, tem gradações. Isso aqui é mais fácil, mais difícil ou igual? Igual. Isso aqui é exatamente igual. O mesmo TRE. E por que eu vou te falar? Porque dá para você eliminar tudo. Se fosse uma questão em que ele coloca, por exemplo, se ele tivesse colocado DA ou tivesse dado outras alternativas aqui e você tivesse que de fato usar a primeira lei da termodinâmica, aí ela seria uma questão média nível 2. Mas se você só souber o que é uma diabática, você elimina 4 alternativas. Sobra só. É a mesma coisa se você for voltar para olhar. Porque se você só voltar aqui, você olhou, bateu o olho, menos tempo, potência vai de 0 a 100 em menos tempo, você elimina tudo a gasolina, só sobra a versão o quê? A álcool. Então repare que tem situações em que ele vai querer que você saiba o conceito básico e você vai eliminar. Você sempre, principalmente em teoria, você vai começar eliminando o que é errado. E aí você vai cair a resposta do seu ponto. Então eu consegui mostrar coisas de TRIs diferentes, fácil, médio e difícil, e aqui eu estou conseguindo mostrar para você TRIs iguais em situações diferentes. Até aqui, beleza? Vamos agora começar a ver ah tá, ainda tem mais uma aqui. Antes da gente ir para o próximo. Essa está na lista também. Acho que quase todas estão, porque eu acabei pegando muitos exercícios para montar as listas para vocês. Como esse é um que eu não fiz, então não me dói nada trazer ele aqui para vocês. Seguinte. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera uma tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms, que são idênticos, para construir um divisor de tensão. Repare que ele já te deu a primeira dica, isso não é um comando. Mas para que ele vai utilizar esse resistor? Porque ele quer construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Justo. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts. Aqui já deu merda. Porque se eu pegar um equipamento feito para funcionar no 9 e ligar no 12, ele vai queimar. Ele não funciona. Ele foi feito para funcionar com... Por isso que ele pegou um divisor de... Tá. Esses 4 resistores estão em série ou paralelo? Em série. O que acontece com a tensão em série? Ela é dividida. E eles são o quê? Então ela vai ser dividida igual. Se eu pegar 12 e dividir por 4, quanto vai ficar de tensão para cada um desses caras então? Então a primeira coisa que eu vou fazer é entender onde eu não posso ligar. Por exemplo, eu posso pegar o meu equipamento de 9 volts e ligar entre A e C. Entre A e C tem qual tensão? Eu não quero aquilo funcionar com 9. Eu posso ligar entre B e E? Poderia. Deixa esse cara. Eu posso ligar entre A e D? Poderia. Também deixa esse cara. Entre B e E? Também posso. E entre A e E? Porque não faria sentido eu estaria ligando ele no 12. Então já eliminei 2 alternativas só olhando a tensão. Próximo ponto. Ele falou que esse equipamento tem qual resistência interna? Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento pode ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade de corrente nele estabelecida? Bom, os pontos eu já descobri. Poderia ser entre B e E, pode ser entre A e D e entre B e E. Porque tudo isso aqui me dá quanto? 9 volts. O que manda agora é A. Isso aqui não é nada de outro planeta. Porque ele falou que o cara tem que operar com 9 e tem qual resistência? Então é só a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Se você parar para pensar, eu quero 9
10, o K é prefixo, é 10 ao cubo. Então esse cara aqui vai ficar o seguinte, a corrente vai ficar 0,9 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Isso aqui são 0,9 miliamperes. Então eu posso ligar entre esses pontos, mas o único que tem a corrente que eu quero é a letra. Ok. Beleza. Essa é uma questão difícil? Não. Só que ela é uma questão que envolve o quê? 2 etapas. Então ela é mais complexa do que as 3 que a gente fez, a da ducha, e a da potência e a do ciclo de diesel. Por quê? Aqui eu tenho que brincar primeiro com tensão e depois eu tenho que brincar com quem? Com corrente. Esse é um exercício de 2 etapas. Oi? Tem questão de 4 etapas. 3, mas o que eu quero te mostrar é que em física não é só médio, fácil e difícil. Por exemplo, isso aqui não é uma questão difícil. Mas ela não é o mesmo nível médio da que a gente acabou de fazer. Esse é o ponto. Mas ela é uma questão de 2 etapas. Beleza? Posso passar? Posso. Essa é uma questão difícil. Essa é uma questão difícil. E é a única que caiu de oblíquo até hoje no Enem. Agora eu vou te mostrar. Bom, a gente fez as fáceis primeiro, as médias em segundo, agora eu vou te mostrar o que é sacanagem. E é aquela questão de se você conseguir identificar, você vai ver que vale a pena deixar ela para lá e ver outras coisas. A figura foi extraída de um jogo antigo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, 2 competidores controlam canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo e o ângulo de disparo. Então ele vai controlar o ângulozinho que o canhão está inclinado e a velocidade inicial. E vai ver se ele passa, se vem antes, que ele quer atingir o outro. Esse é o ponto. Em determinado momento da partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente com 53 graus passou tangenciando no ponto P. Pô, se passou tangenciando, quer dizer que passou. Passou tangenciando, passou. Esse é o ponto. Agora, repara uma coisa. Se você pensar que ela passou tangenciando, significa que ali é a altura máxima? Não necessariamente. Cuidado com as informações. Tá. Considere, aí, na gravidade lá 10, seno tal, desprezível, ação de forças simpatíacas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o ângulo, ou seja, os 53 graus Celsius, qual deveria ser aproximadamente o menor valor da velocidade que permite um disparo dos 53 graus, que vai passar tangenciando aqui, atingir o canhão? Essa é a pergunta. Obviamente, você pode até começar a ler, você vai ter que começar. Mas olha que você tem isso aqui, ângulo 53, tangenciou. Isso aqui não é uma questão que vale a pena você sair por ela. Com certeza. Com certeza. Agora, professor, eu identifiquei um lançamento oblíquo, sobrou tempo para mim na prova, eu quero fazer essa também. Em geral, ele te deu 3 dados aqui. Ele te deu um ângulo, se você for parar para pensar, esse ângulo vale quanto? 53. Quais são os outros 2 dados que ele te deu? Estão na figura. Ele te deu o alcance. Quanto vale o alcance? 120. E ele te deu a variação de altura, que vale quanto? 35. Não vale nenhuma daquelas equações safadas que a gente usa. Por exemplo, a que eu falo para vocês decorarem é o alcance como V0² vezes o seno de 2θ sobre G. Só que essa equação e todas aquelas outras só vale para o alcance quando o nível de saída e o nível de chegada for o quê? O mesmo. Aí esse cara pode ser calculado aqui. Aqui não pode. Então aqui não vale a equação lá do tempo, não vale nada. Você tem que resolver por movimento uniformemente variável. Ou seja, você vai ser obrigado a brincar com a componente y. Lembrem, o V0y é V0 multiplicado pelo seno de θ. E você vai ter que brincar com a outra componente aqui, que é o Vx. E vai lembrar que o Vx é igual a V0 multiplicado pelo cosseno. Até aqui, ele me deu uma informação, cara. Vamos lá. Eu vou começar pelo Vx, que é mais fácil. Porque se você brincar na horizontal
O movimento é uniforme ou uniformemente variável? Lembra que a única gravidade que eu tenho vai influenciar qual das velocidades? E nunca a velocidade, o movimento é uniforme. Então, para esse cara aqui, Vx delta S. Delta. Quem é Vx? É V0 vezes o cosseno. Quem é... Bom, vamos deixar aqui distância sobre. Agora vamos substituir os valores. V0. Quem é o cosseno? 0,6. A distância horizontal é 120. Só que eu sei em quanto tempo ele fez isso. Vamos fazer o seguinte. Passa esse cara para o outro lado. V0 vezes T. 6 sobre 10. 120. 1.200 dividido por 6. 200. Professor, eu não descobri a velocidade inicial, que é o que eu quero, é verdade. Mas eu descobri que o produto entre a velocidade inicial e o tempo vale quanto? Tudo que você não conseguir em uma das componentes, você vai ter que buscar onde? Na aula. Agora, eu sei a velocidade inicial em Y. Eu até sei que ele já vai estar caindo, mas eu sei qual vai ser a velocidade final em Y que ele vai ter no ponto mais alto. Qual é a única equação do movimento uniformemente variado que eu posso usar quando eu não sei a velocidade final? Sorvete. H0 mais V0 Y vezes T menos gravidade sobre 2T quadrado. Por que menos? Ele foi lançado para cima, a gravidade está para baixo. Qual é a altura que ele vai parar lá no canhão A? Quem é a altura inicial de onde ele está saindo? 0, então nem preciso. Quem é o V0Y? V0 multiplicado por 100. Aqui T menos 5, que é 10 dividido por 2, T quadrado. Se você substituir o valor, repara uma coisa, deixa aqui V0 vezes T, quem é o seno? 0,8 menos 5, T quadrado. Professor, azedou. Não azedou não, por quê? Quanto vale o produto entre V0 e T? Então agora é 35 que multiplica 200. 8 sobre 10, 5 T quadrado. 160. Passa negativo para o outro lado. 35 menos 160. 5 menos, né? Menos 5 T quadrado. Quanto dá isso aqui? Menos 1, então vai dar tudo positivo, dividido por 5, 25, raiz quadrada. Quanto vai dar esse tempo? 5 segundos. Descobriu o tempo, você descobre que é 0. Qual o número que multiplicado por 5 dá 200? Agora, isso não é uma questão fácil. Isso não é uma questão fácil. Só que na hora vocês vão ter que identificar. É fácil, claro. Perguntas? Não? Próximo. Então, eu posso identificar se a questão é fácil ou difícil pelo tanto de informações que ele dá? Pode, ou pela complexidade que você vai ter para determinar o que ele quer. Essa aqui é muito interessante. Porque é o seguinte, e tem algumas coisas que são muito pegadinhas, tá? A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída, em 1889. Um arquiteto resolveu construir um protótipo dessa torre em escala 1 para 100, usando os mesmo material, só garante a mesma densidade, não a mesma massa, porque não é o mesmo volume, você vai construir em escala reduzida, beleza. 1 para 100, ou seja, eu vou reduzir todas as dimensões em... Agora, isso garante que eu vou reduzir a massa em 100? Vamos lá. Considerando que a torre real tem a massa M da torre e exerça na fundação sobre a qual for erguida uma pressão P da torre, o modelo constituído pelo arquiteto terá uma massa M do modelo e exercerá uma pressão P do modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão do protótipo, ou seja, as razões entre as pressões.
Você pensa, pô, pressão é a coisa mais fácil, força sobre área. Essa questão é uma questão feia e fácil. Ela é bem difícil pela forma como você vai ter que brincar. Por quê? Você até pode começar, e aí você pensar, putz, não vale a pena, e aí você sai fora. Ele quer a razão, então vamos escrever o que ele quer. Ele quer a pressão da torre dividido pela pressão do modelo. Todo mundo concorda? Pressão é força sobre área. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, quem faz força sobre o solo é o peso. Então é o peso da torre, que é a massa da torre vezes a gravidade, dividido pela área da torre, que é o real. E aqui embaixo vai ser a massa do modelo vezes a gravidade dividido pela área do modelo. Todo mundo concorda? Pressão como força sobre área. Quem já vai sumir direto aqui? A gravidade. Esse cara vai embora. Para que eu pegar isso aqui só para deixar o negócio mais bonitinho, o que vai sobrar para a gente? Meio com meio, extremo com extremo. Então vai ficar a massa da torre vezes a área do modelo, dividido por quem? Pela massa do modelo, multiplicado pela área real da torre. Ele falou usando os mesmos, significa a mesma densidade. Densidade é massa sobre volume. Repara uma coisa, densidade vezes volume igual a quem? E é o que eu vou substituir nessas massas então. O senhor já viu essa parte da densidade? Ele falou que são os mesmos materiais. O mesmo material e a mesma densidade. Se eu escrevo a equação da densidade e passo o volume multiplicando, o produto da densidade pelo volume é quem? Então eu vou substituir este cara e este cara aqui pelo produto densidade vezes volume. Então o que vai entrar aqui para mim? Aqui é a densidade da torre vezes o volume da torre, área do modelo, dividido por densidade do modelo, volume do modelo, área da torre. Aqui, vou até deixar claro, isso aqui é o que eu substituí. Se são os mesmos materiais, são as mesmas densidades, então esse cara morreu. Sobraram algumas coisas. E professor, mas ainda não chego num valor aqui. Agora eu chego. Por quê? Se você parar para pensar, para qualquer figura geométrica, o que é volume? Área da base vezes a altura. Então eu vou substituir de novo. Onde tem volume agora vai entrar o quê? Área. Aqui é o volume da torre. Área da torre vezes a altura da torre, vezes a área do modelo, dividido por, o que vai entrar aqui? A área do modelo vezes a altura do modelo, multiplicado pela área da torre. Agora as áreas vão subir. Essa com essa, essa com essa. Agora é só uma razão de altura. E ele me deu, porque qual é a proporção? É 1 para 100. Então 1 para 100, eu vou ficar com a altura real da torre, que eu vou considerar como sendo 100, e o modelo é o quê? Tem uma altura 100 vezes menor. Então, qual é a proporção desses caras? 10. Essa é uma questão bem difícil. Bem difícil. Aí você escolhe. Não, para mim o nível de dificuldade das duas é o mesmo, é que essa aqui ainda é algébrica ainda. Agora, tá. Se você pegar essa aqui, eu considero essa mais difícil que a do lançamento oblíquo, porque isso aqui eu consegui resolver em 2 passos. Aqui eu prefiro algébrico, mas se você não sabe o que é densidade, não sabe abrir volume para fazer todo esse cara, já é. Essa questão envolveu mais passos, ela envolveu um passo a mais. Um passo a mais. Ok. Uma vez, porque uma coisa é eu vir aqui e fazer exercício de mecânica, outro dia exercício de elétrica. Quando eu vim aqui e faço vários exercícios, mas eu escolho eles por nível de dificuldade, acho que fica mais claro para vocês o que é o TRI. As questões fáceis serão muito fáceis mesmo, e você vai ter que só ler o negócio, interpretar um comando e às vezes um gráfico. As questões médias, em geral, você vai ter que lembrar uma equação, uma lei física, nem sempre você vai fazer conta na parada. Aí eu tenho as questões de 2 passos, 3 passos, 3 passos, e aí fica essa vontade. Ok? Perguntas? Esse é o TRI. Esse é o TRI. Que é fácil. Principalmente nos níveis mais fáceis você consegue diferenciar algumas coisas. Nos níveis mais difíceis o negócio isso já é. Professor, e se eu soubesse essa questão, o senhor arriscaria de fazer ela ou
pularia para a próxima. Tipo, Eu pularia para a Se próxima. eu identificasse que era um negócio complicado. Não é nem porque assim, ó, se você falar pra mim, tá, eu vi que tem isso aqui, mas eu lembrava de densidade, lembro de volume, isso aí eu faria, beleza, isso é bom. A questão é, o tempo que você vai demorar para fazer isso aqui, você não pode, porque ó, se você tiver que chutar alguma coisa porque faltou tempo, você tem que chutar as difíceis e não as fáceis. Você tem que garantir a sua... Não é que é difícil e você não sabe fazer. Sendo bem sincero, eu sei, eu tenho noção de que alguns de vocês fariam as duas questões, tanto essa quanto a outra. A questão é, vale a pena? No TRI não vale. Se é a prova da UFMS ou da UEMS, aí é outra parada, vamos na luta. Não é. É o Enem. O Enem não quer que você gaste seu tempo aqui, a menos que sobra. Outra coisa que vale a pena, dá uma olhada na prova que vocês fizeram nesse domingo agora. Vocês têm noção que saiu o gabarito oficial, né? Eu sei que nem todo mundo vai querer conferir, tudo bem, aí eu respeito. Mas se você está em alto nível, se você controla a sua mente, você tem que ser capaz de não ficar frustrado eventualmente com o resultado. Por quê? Você tem que pensar agora, vai lá, corrige com o gabarito oficial e vê quantas fáceis você errou e se você acertou muitas difíceis. Se você não acertou tantas difíceis, não vale a pena você gastar sua vida nisso aqui. Porque acertar uma difícil aqui só vai aumentar sua nota interna. Esse é o